Vamos analisar um novo filme do Plankton, mas de um jeito um pouco diferente. Ao invés apenas de resumir a história, vamos mergulhar no que acontece por trás das cenas. E estou falando no seu sentido jurídico. Isso mesmo, ao longo do filme, nosso querido vilão e alguns outros personagens cometem uma série de crimes que no mundo real poderiam levá-los direto para o tribunal. Então prepare-se, porque vamos destrinchar cada detalhe do enredo sob a luz do Código Penal brasileiro. Será que Plankton sairia impune dessa vez? Vamos descobrir. Então vamos lá. O filme começa como de costume, Plankton como sempre atrás da fórmula do hambúrguer de Siri, só que agora com um pouco mais de toque da Disney. Então ele invade o Siri Cascudo com a intenção de furtar a fórmula do hambúrguer de Siri. Para isso, acaba invadindo a propriedade do Sr. Sirigueijo, cometendo o crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal brasileiro, que prevê pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Como ele não chegou a furtar a fórmula, não responde por furto consumado, mas pode ser enquadrado na tentativa de furto, cuja pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, conforme o caso. Após ser expulso do Siri Cascudo, Plankton entra no balde de lixo e é surpreendido pela mudança que Karen fez no estabelecimento, que por sinal atrai vários clientes. Porém, Plankton não gosta do que vê e pergunta onde está a maldade nisso. Não tô vendo a maldade, Karen. Cadê a maldade? Eu não tô vendo. Então Plankton acaba destruindo tudo no balde de lixo, chegando até a tirar fogo nos clientes com um lança-chamas. Mesmo sem ferir ninguém, ele comete o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, artigo 132 do Código Penal brasileiro, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano caso o fato não constitua um crime mais grave. Com isso, Bob Esponja aparece logo em seguida expulso do balde de lixo, sendo ateado fogo contra suas pernas por Plankton. Esse crime configura lesão corporal, artigo 129 do Código Penal brasileiro, pois Bob Esponja é ferido fisicamente. Mesmo que o dano não seja grave, a pena para a lesão corporal simples é de detenção de 3 meses a 1 ano. No entanto, após ouvir barulhos estranhos, ele volta para escutar o que está acontecendo, com o Sr. Sirigueijo deixando bem claro o crime que está sendo cometido aqui. Não esquece, isso se chama invasão de privacidade. E ao fazer isso, ele pode ser considerado vítima de uma invasão de privacidade, artigo 152 do Código Penal brasileiro, o que pune quem viola a intimidade ou a vida privada, a honra ou a imagem de outra pessoa com pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa. O que ele escuta é uma bela discussão entre Karen e Plankton, o que acaba gerando uma revolta por parte do computador falante, e aí temos outro musical. Não se compara comigo, nem adianta ir pro abrigo. Não dá pra escapar de um vírus. Após isso, vemos uma cena em que Patrick está dentro do Siri Cascudo fechado, o que pode se configurar um crime de invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal brasileiro, uma vez que o Siri Cascudo é considerado uma propriedade privada e a entrada sem consentimento se caracteriza a violação desse espaço. A pena para esse crime é de detenção de 1 a 3 meses ou multa, mas esse é o menor dos problemas em questão. Karen literalmente pega o Siri Cascudo e todas as outras residências da Fenda do Biquíni para si. A princípio podemos pensar em um roubo ou furto, mas para se configurar tais crimes, o bem subtraído precisa ser móvel, o que não se aplica às casas e apartamentos, que são bens imóveis. Portanto, a melhor classificação para tal conduta seria o esbulho possessório. De acordo com o Código Penal brasileiro, o esbulho possessório está previsto no artigo 161, que trata da invasão ou remoção forçada de alguém do seu imóvel. O artigo 161, parágrafo 1º, prevê quem, de forma violenta ou clandestina, tomar posse de um bem imóvel ou de algo que pertence a outro, será punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Com todo esse ocorrido, Plankton e Bob Esponja se unem para pensar uma forma de resolver toda a situação. Para isso, Bob Esponja realiza uma sessão de terapia com Plankton, porém ele não possui nenhuma formação profissional qualificada para realizar tal sessão. Hit Psiquiatra Júnior! Posso te psicanalizar tudo! Eu não preciso de terapia. Nesse contexto, a conduta de Bob Esponja pode ser enquadrada no crime de exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 47 do Código Penal brasileiro. Portanto, como Bob não tem formação qualificada para realizar terapia, ele poderia ser punido com uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Para exercer atividade terapêutica de forma legal, é necessário possuir uma formação específica e regulamentada por órgãos competentes. No Brasil, as principais profissões autorizadas para realizar terapia incluem psicólogos, psiquiátricas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Daí podemos ver, com mais um musical, um pouco da história de Plankton quando criança, e vemos que ele conheceu Karen desde cedo. Você tem um nome?
Bob Esponja e Plankton então chegam à universidade que Plankton estudou e aprimorou Karen. Nesse flashback podemos ver um colega de quarto de Plankton tentando pisoteá-lo. Nesse caso, o ato seria enquadrado como lesão corporal tentada. Segundo o Código Penal brasileiro, no artigo 129, a tentativa de lesão corporal é tratada com base no que está especificado no artigo 14, inciso 2, que define a tentativa de crime. Quando alguém tenta cometer um crime, mas não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Portanto, se o colega de quarto de Plankton tentou pisoteá-lo, mas não conseguiu causar lesão corporal efetiva, ele pode ser punido com detenção de 3 meses a 1 ano, com redução de pena devido à tentativa frustrada. Voltando à realidade, Bob Esponja e Plankton encontram a calculadora que seria a primeira Karen dentro de um armário. Nesse mesmo armário encontramos também um colega de quarto de Plankton que foi congelado anos atrás após Karen agir em legítima defesa. Só que o problema todo está aqui. Ele acaba pedindo ajuda à nossa dupla para poder sair da situação em que está. Quanto a esse cara? Bom, foi ótimo rever você, amigão. Tchau, boa sorte com seu experimento. E estes não fazem nada para ajudá-lo. Assim, à luz da Constituição do Código Penal brasileiro, estamos diante de uma omissão de socorro prevista no artigo 135 do Código Penal brasileiro. De acordo com este artigo, quem deixa de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a alguém que se encontra em grave e iminente perigo, sujeita-se a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Agora, sugados para dentro do robôzão da Karen, Plankton é novamente hipnotizado e vemos um flashback dele e Karen na superfície. E em seguida podemos ver a origem do balde de lixo. Então, Plankton constrói uma nova Karen para acabar com a antiga Karen. Essa nova Karen utiliza um lança-chamas para agredir Bob Esponja. À luz do Código Penal brasileiro, essa ação configura o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129. De acordo com esse artigo, quem causa lesão corporal, seja de forma dolosa ou culposa, pode ser punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Posteriormente, vemos um combate entre Karens, uma meio gorila e outra meio hidra. Porém, para surpresa de todos, por serem a mesma Karen, elas acabam se fundindo. Bob Esponja percebe que Plankton estava de pilantragem e deixa ele só. Aí temos uma cena bem High School Music. Eu sou o bebê. Taratá, eu sou um babaca. Voltando à realidade, vemos que Karen atira com um laser em Plankton, querendo matá-lo, porém alguém impede. À luz do Código Penal brasileiro, essa ação configura uma tentativa de homicídio, prevista no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. De acordo com o artigo 121, o homicídio é punido com a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Porém, como a ação foi interrompida, trata-se de uma tentativa, prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e que a pena seria então reduzida de 1/3 a 2/3, dependendo das circunstâncias do caso. Vemos então que Bob Esponja, Senhora Puff, Sandy e Pérola salvam a vida do nosso vilão. Vemos Senhora Puff em alta velocidade, mas devido a tudo que aconteceu na cidade, vamos deixar essa daqui passar. Com isso, vemos todos unidos para combater a Karen e um combate bem divertido entre Karens e as amigas. Então, nesse momento, o Plankton encontra a Karen, que lhe dá a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, e eu tenho certeza absoluta que o Sr. Sirigueijo não deu a ela de presente. Então, a nossa dúvida é se vamos considerar o crime como furto ou como roubo. Devido a ela ter se apropriado do Siri Cascudo por esbulho possessório, ela utilizou-se da força e da violência para tomá-lo. Tendo-o em mão, ficou fácil para Karen conseguir a fórmula. À luz do Código Penal brasileiro, essa ação se configura como roubo, previsto no artigo 157, que pune quem com emprego de violência ou grave ameaça subtrai a coisa alheia. A pena para roubo é de reclusão de 4 a 10 anos. Porém, Plankton nega a fórmula do hambúrguer de Siri e afirma que seu verdadeiro amor sempre foi a Karen. A fórmula secreta era você. E com isso podemos ver nosso casal juntinho apavorando todos na superfície. À luz do Código Penal brasileiro, se considerarmos que o comportamento de apavorar as pessoas envolve perturbação da ordem pública, isso pode ser classificado como crime de perturbação do sossego, conforme o artigo 42 de Lei de Contravenções Penais. Esse artigo prevê que quem de qualquer forma perturbar o sossego alheio com ruídos ou qualquer outro meio pode ser punido com pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou uma simples multa. Porém, a situação que vemos acho que vai muito além de uma simples perturbação e até além de uma ameaça. Se Bob Esponja não tivesse utilizado as batatas de combustível do robô gigante, eles teriam dizimado a praia cheia de pessoas, incluindo crianças. À luz do Código Penal brasileiro, essa ação configura o crime de tentativa de homicídio prevista no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Como a intenção era matar várias pessoas, incluindo crianças, e a ação foi interrompida, trata-se de uma tentativa de homicídio múltiplo. A pena para a tentativa de homicídio é reduzida de 1/3 a 2/3, conforme
conforme o artigo 14 do inciso 2º do Código Penal. Além disso, caso a conduta envolvesse um perigo comum como risco de morte para diversas pessoas, a pena poderia ser agravada, que foi o caso que aconteceu. Por fim, vamos a mais um musical e a ordem sendo instaurada na fenda do biquíni novamente. Caros navegantes, tudo está como era antes. E tem lugar pra mim e tu. Vem E assim terminamos o vídeo de hoje. Vimos que se esses personagens estivessem no mundo real, suas ações poderiam ter várias repercussões legais. É sempre interessante analisar essas situações sobre a ótica da lei, não é mesmo? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E é claro, deixe nos comentários o que você acha de toda essa situação, além de indicar quem deveria ser o próximo analisado. Até o próximo vídeo e abraço. Hoje